2019, de autoria do deputado Marco Aurélio, para homenagear os 30 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Pública, Estadual e Municipal do Maranhão, Simproecema. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado. Neste ato, representando o governador Flávio Dino. Chamo também para compor a mesa o senhor Raimundo Nonato Costa Oliveira, presidente do Simproecema. Convido também o excelentíssimo senhor Júlio Pinheiro, vice-prefeito de São Luís. O senhor Odair José, diretor da Escola de Governo. E o senhor Egberto Magno, presidente em exercício do Partido Comunista do Brasil. Como dito, essa sessão solene ela foi requerida pelo deputado Marco Aurélio, que não pôde se fazer presente. Em função disso, nos solicitou que presidíssemos a sessão e, por considerar mais do que justa essa homenagem pelos 30 anos de luta do sindicato, que é considerado, por quem conhece o movimento social, o movimento sindical organizado no Estado do Maranhão, um dos sindicatos mais atuantes que nós temos no nosso Estado, e um sindicato que não só defende o direito dos seus sindicalizados, sobretudo os professores, mas defende aquilo que é uma luta, uma bandeira de todos nós, que é a educação pública de qualidade, e ao longo desses 30 anos nós sabemos e reconhecemos a importância do Simproecema em defesa da educação pública de qualidade no Estado do Maranhão. Em função disso, eu considero mais do que justa essa homenagem. E a Assembleia Legislativa tem se debruçado muito com temas dessa natureza, não só reconhecendo a luta dos movimentos sociais, a luta do movimento sindical, mas tem travado vários debates importantes, aprovado legislações importantes, de tal modo que a nossa atuação aqui, enquanto parlamentar, tem contribuído sobremaneira para que possamos avançar numa educação de qualidade no nosso Estado. E dando continuidade à sessão, nós vamos ouvir alguns dos membros que estão aqui na mesa, dos convidados, e vamos passar inicialmente a palavra para o senhor Júlio Pinheiro, vice-prefeito de São Luís. Fique à vontade para usar a palavra, a tribuna, se assim achar melhor. Bom dia a todos e todas. Saudar a mesa em nome do deputado Inácio, que preside essa solenidade, o senhor Egberto Magno, presidente em exercício, vice-presidente do PCdoB do Maranhão, o excelentíssimo senhor Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação, e o senhor Raimundo Nonato Costa Oliveira, presidente do Simproecema. Quero também saudar aqui o deputado Zito Rolim, presente nessa solenidade, os companheiros professores, professoras,
dirigentes do Simproecema no Maranhão, aqui presente. Quero fazer uma saudação à professora Benedita, que foi minha vice-presidenta por 2 mandatos no Simproecema, aqui presente. Os companheiros da CTB, na pessoa do Joel, aqui presente nesse momento importante, e todos os amigos que acompanharam essa trajetória de grandes lutas da direção e conduziu a categoria para momentos importantes da história da educação no Maranhão. Dos 30 anos da história do Simproecema, eu passei 1/3 desses 30 anos. Eu fui 2 vezes presidente, deste que é o maior sindicato do Maranhão, e 1 vez vice-presidente, sob o comando do companheiro Odair, que era presidente no seu 2º mandato. Então, me orgulho muito desse momento simbólico, desse momento de reconhecimento. Agradecer ao deputado Marco Aurélio pela indicação dessa solenidade e dizer a todos que todo esse processo que foi construído ao longo desses últimos 30 anos foi, de fato, muito vigoroso para a educação pública do Maranhão. Nós entendemos a dimensão política, social e profunda que tem a educação para as pessoas, para a vida na sociedade, e o sindicato, evidentemente, não só pautou a luta pela carreira, pela valorização dos profissionais da educação, pela garantia da gestão da educação de forma democrática, mas pensou a educação na sua dimensão mais complexa e num projeto mais amplo de sociedade. Nós tivemos grandes discussões em torno de temas como a legislação brasileira, o Plano Nacional de Educação. Eu tive a oportunidade de participar com todos esses companheiros aqui citados, que foram da direção e que ainda alguns estão na direção, da reformulação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2013, no atual governo do presidente Lula, que resultou, evidentemente, num olhar mais amplo e numa perspectiva não só desenvolvimentista, mas numa perspectiva de uma educação inclusiva, de referência, integrada, articulada, com um novo plano. E nós vivemos um processo muito intenso de debates sobre esse processo da definição das diretrizes e das estratégias da educação brasileira, de forma que nós construímos a 4 mãos esse processo. E chegou, evidentemente, à aprovação, o que, nesse contexto, nós tivemos, do ponto de vista mais geral e estrutural, vitórias importantes. Citar, por exemplo, Odair, deputado Inácio, a aprovação do piso salarial nacional do magistério brasileiro. Pela primeira vez na história brasileira, uma categoria consegue alcançar e unificar um piso em detrimento de uma cultura política de muita opressão, e as regras do jogo, no tocante à questão da valorização, ficava sobre exclusivamente a vontade política dos gestores federais, estaduais e municipais. Então, nós conseguimos um arcabouço fundamental, o que eclodiu nos últimos 10 anos uma série de agendas positivas de reformulação dos planos municipais, de construção e aprovação dos planos estaduais. Eu lembro que no Maranhão nunca se tinha aprovado um plano estadual de educação na história da educação do Maranhão, e nós conseguimos aprovar já no governo
do governo do Flávio e num esforço de articulação muito grande com a Assembleia Legislativa, com os deputados de mandatos passados e alguns presentes, na busca, evidentemente, de estabelecer um diálogo sistemático e muito firme com o Legislativo Estadual. Então, nós tivemos, essa casa foi palco de muitos momentos de mobilização, tanto para dentro, com o debate sobre a sistematização do plano estadual, que vigorou por 20 anos e caducou na sua essência, e nós tivemos que reformular e fazer um esforço coincidindo com a onda nacional de mudança que o Brasil operou a partir da convicção de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. No Maranhão, nós seguimos com muito pertencimento a esse debate institucional e de reformulação da legislação educacional. Fico muito feliz, secretário Felipe Camarão, de poder ter participado muito ativamente desse processo de discussão sobre as matizes plural do entendimento sobre o projeto de educação para o Brasil. Eu tive com o Odair, inclusive na sanção da lei do piso, da lei que instituiu o Fundeb, superando o modelo de financiamento que não atendia a educação básica, que não atendia a educação superior no Brasil, e isso tudo foi construído a quatro mãos e com uma participação muito efetiva dos diversos trabalhadores da educação do Maranhão. Nós conseguimos alcançar um debate muito profícuo a nível estadual, alcançando os 217 municípios. O sindicato se referenciou enquanto uma instituição que contribuiu decisivamente para o engrandecimento dessa política fundamental para qualquer Estado e para a nação brasileira. E, nesse aspecto, o Simproecema, e aqui eu quero uma salva de palmas a todos os trabalhadores e a direção do sindicato aqui presente, que ladeou cada esforço de aflição, mas com muita energia, muita vibração, muita determinação, nós alcançamos um debate e direitos importantes dos trabalhadores da educação do Maranhão. Nós tivemos a oportunidade de aprovar o plano atualizado com base na lei do piso salarial nacional. Nós tivemos a possibilidade da eleição direta para diretor de escola, que foi um marco fundamental dessa gestão e implementado no governo Flávio Dino, se materializou no governo Flávio Dino. Nós conquistamos a possibilidade de ter representação nos conselhos, de permitir com que os trabalhadores atuais, com uma jornada, pudessem ampliar sua jornada, diminuindo o vínculo temporário com as setes e etc. Então, nós fizemos e travamos de forma muito coerente esse processo que nos engrandece muito, e fico muito feliz de ter participado desse processo vigoroso da história recente desse sindicato, que é recente porque nós, em 5, 6 anos, conseguimos retomar, implementar uma pauta fundamental, estruturante. Eu diria até, e comento quando falo sobre o sindicato, que nós limpamos a pauta estrutural do sindicato, garantindo nessa luta a progressão para em torno de 25 mil trabalhadores, a promoção, que era a maior inquietação dos trabalhadores, limpamos a pauta da promoção, que era um gargalo estranho, e fundamental, porque não se cumpria há 20 anos, e todo o coroamento desse processo todo nos levou a concursos públicos, o concurso público para 40 horas, enfim. Aqui, se eu enumerar as séries de conquistas que nós obtivemos durante esse tempo todo, há de ressaltar que não é à toa que o Maranhão paga o maior salário do Brasil, que foi resultado da luta, do esforço deste sindicato, e com um governo que, evidentemente,
com a sensibilidade que pertence ao governo Flávio Dino, coroou, né, com a garantia desses direitos. E nós, evidentemente, sabemos do cenário de crise, de dificuldade que enfrenta os governos e a crise política institucional que vivemos no Brasil, mas não podemos nunca perder a perspectiva de dialogar intensamente com os gestores e buscar saídas e soluções para o que é fundamental para os interesses dos trabalhadores. Quero encerrar, companheiros e companheiras, dizendo que eu estou hoje numa missão dada, inclusive, pelos trabalhadores da educação. Sou vice-prefeito da nossa cidade, tenho aprendido muito ali sobre as questões internas da gestão pública e me orgulho muito de ter sido credenciado por vocês, pelo sindicato e pelos educadores do Maranhão. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao senhor Odair José, diretor da Escola de Governo. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa e também a Assembleia Legislativa do nosso Estado, na pessoa do deputado Zé Inácio. Cumprimento todos os membros do nosso partido, PCdoB, na pessoa do nosso vice-presidente, no exercício aqui da presidência, o senhor Egberto Magno. Cumprimento o Júlio Pinheiro, professor Júlio Pinheiro, que também é vice-prefeito da nossa capital. Cumprimento também o Raimundo Oliveira, nosso presidente, o presidente do nosso sindicato. Em nome do Raimundo Oliveira, eu cumprimento todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação do nosso Estado. Cumprimento também todos os diretores do sindicato, as diretoras que aqui estão, deputado Zito, meu companheiro também de luta, que foi vice-presidente do nosso sindicato, não lembro qual foi a gestão, acho que foi na minha gestão, né, Fernando? Na de Júlio Pinheiro, né? Pronto, Fernando foi vice-presidente também do nosso sindicato, Simprocema, professor Fernando. Cumprimento todos os amigos aqui da imprensa, galeria, enfim. Meus amigos e amigas, o nosso sindicato, ele tem uma história de luta que todos nós conhecemos e eu parabenizo e agradeço à Assembleia Legislativa do nosso Estado por essa solenidade, por essa homenagem, pelo reconhecimento dessa história de lutas. Uma história de lutas que, como está fixado, começou há 30 anos atrás, ainda na condição, uma condição ainda muito amadora. É isso que a gente precisa entender, numa condição ainda de organização, de muitas dificuldades. O sindicato, a educação do nosso Estado, aquela época, em condições muito difíceis, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista organizacional. E eu sou professor há quase 30 anos, são exatos 26 anos, e eu posso dizer a vocês que nós avançamos muito de lá para cá, tanto do ponto de vista da organização do sindicato, quanto do ponto de vista da organização da educação do nosso Estado. Os avanços que nós tivemos na educação do nosso Estado nesse período são gigantescos, gigantescos. Da mesma forma, os avanços que nós tivemos do ponto de vista organizacional da nossa categoria, do nosso sindicato, também são gigantescos. E eu poderia dizer a vocês que tudo que nós avançamos, assim, sem nenhum medo de errar nessa minha afirmação, tudo que nós avançamos na educação do nosso Estado
nesses últimos 30 anos, nós avançamos por conta da luta incessante e por conta da organização do nosso sindicato nesse período. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu conheci a educação naquele período e conheço a educação do nosso Estado hoje. Posso dizer que avançamos muito, mas é importante dizer que avançamos porque a nossa categoria se organizou nesse período, lutou nesse período e teve, sob a sua coordenação, sob a sua direção, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do nosso Estado, o nosso Simproecema. E eu vou ser bastante breve nessa minha fala. O Júlio Pinheiro ajudou muito aqui, nos elencando todas as vitórias que nós tivemos nesse período, mas eu quero dizer a vocês, pessoal, que eu sou muito feliz, muito honrado em ter feito parte dessa história. Eu fui presidente do sindicato, assumi a direção do sindicato num período muito difícil. Há 30 anos atrás, a situação era muito difícil. Há 20 e poucos anos atrás, quando fui presidente do sindicato pela primeira vez, a situação também era muito difícil, ainda era muito difícil. E eu tive a oportunidade de dar uma contribuição grande nesse período, com vários dos companheiros que aqui estão hoje, né? Nós tivemos lá naquele momento a oportunidade e a felicidade de levarmos o sindicato para todos os municípios do Estado. Nós tivemos a felicidade de instituir uma cultura, mudar a cultura na nossa categoria. Começamos a implementar uma agenda de campanhas salariais que resultaram em várias conquistas para a nossa categoria. Nós falamos agora há pouco, o Júlio Pinheiro falou há pouco, da implementação do atual Estatuto do Magistério. Nós tivemos uma luta gigantesca para aprovar esse Estatuto do Magistério atual, mas nós tivemos uma luta maior ainda para implementar o Estatuto do Magistério anterior. Então, são realmente conquistas que nós tivemos nesse período, precisam ser reconhecidas, estão sendo reconhecidas aqui, e eu quero dizer a vocês que eu sou muito feliz de ter participado de tudo isso. É com essa afirmação que eu queria concluir aqui essa minha fala, dizendo que sou muito feliz de ter participado dessa construção do sindicato, da construção do momento que a educação do nosso Estado vive hoje. E sou muito feliz por ter deixado depois uma espécie de legado no sindicato, de ter visto que a direção que nos sucederam, com o Júlio Pinheiro e depois com o Raimundo Oliveira, deram continuidade a esse trabalho, aquilo que nós planejamos lá atrás, aquilo que nós discutimos lá atrás, de modo que nós chegamos hoje, em 2019, realmente com um conjunto de conquistas muito grande para essa categoria. Não é ainda aquilo que nós desejamos, não estamos ainda no estágio em que nós desejamos, mas eu quero dizer a vocês que nós avançamos muito nesse período, e avançamos porque o sindicato estava à frente, avançamos porque tinha uma organização, e nessa organização, na cabeça dessa organização, tínhamos lá o nosso Simproecema. E finalizo mesmo dizendo que estou mais feliz ainda, porque sei que nós vamos continuar com essa luta que iniciamos há 30 anos atrás. Vamos continuar com essa luta e, acima de tudo, com essa luta com o nosso sindicato à frente dela. Cada vez mais fortalecido, cada vez mais organizado. Finalizo parabenizando a Assembleia Legislativa do meu Estado por reconhecer esse papel do nosso sindicato. Finalizo também agradecendo a todos vocês que aqui estão e aqueles que não puderam aqui estar, e dizer para todos nós que todos nós estamos de parabéns nessa data. Muito obrigado, pessoal.
Muito obrigado, professor Odair. Passamos a palavra agora ao senhor Egberto, aqui representando o PCdoB. Antes da fala do Egberto, só queria registrar a presença do professor Viegas, secretário adjunto municipal de educação, aqui representando o professor Moacir Feitosa, assim como registro a presença do deputado Zito Rolim, que nos honra com a sua presença, como deputado, como prefeito que foi da cidade de Codó. Ele muito fez pela educação daquele município e continua debatendo esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Também registrar a presença do Fernando Silva, que foi vice-presidente do Simproecema e está aqui acompanhando a sessão e faz também parte da história da organização do Simproecema no estado do Maranhão e da luta dos professores. Passo a palavra agora ao senhor Egberto. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, deputado Zé Inácio, excelentíssimo senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação das Redes Públicas, estadual e municipal, Raimundo Oliveira, presidente, portanto, da entidade aqui homenageada, excelentíssimo senhor companheiro presidente da Escola de Governo do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor presidente vice-presidente municipal do PCdoB e vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, ex-presidente do Simproecema, excelentíssimo secretário estadual da Educação, Felipe Costa Camarão, deputado Zito Rolim. Aqui por esta atividade, no início, teve presente também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Otelino Neto, a deputada Mical também se fez aqui presente, o deputado Iglesio também passou por aqui nesta atividade. Saudar o proponente da homenagem ao Simproecema, o deputado estadual Marco Aurélio, que não pôde estar presente aqui nesta atividade, mas que, pelo gesto que faz, da iniciativa de propor tão merecida homenagem, merece também a homenagem dos que aqui estamos presentes. Senhoras e senhores, o Simproecema, a história discorrida aqui pelos ex-presidentes do sindicato, professor Júlio Pinheiro e professor Odair José, dão a dimensão do papel relevante que o Simproecema jogou e joga na sociedade maranhense. O Simproecema, ao surgir em 1989, surge num momento rico da vida política e institucional do Brasil. No ano seguinte à promulgação da Constituição de 1988, que inaugurou um novo pacto social, superando aquela Constituição de 1967, marcada pela natureza autoritária que o Estado, que a sociedade brasileira vivia sob a égide da ditadura militar, inaugurada em 64 e vigente até 1985. A Constituição de 88 possibilitou uma nova, mais do que uma nova abordagem, possibilitou a inauguração de um novo tempo, marcado pela imperiosa necessidade de o Estado atender a um conjunto de demandas represadas ao longo da ditadura militar. E a definição do papel claro do Estado no financiamento da educação pública, em todos os níveis, é uma das características marcantes da Constituição de 1988. E o Simproecema, ao surgir no curso desta luta pela redemocratização e pelo restabelecimento do Pacto Democrático Brasileiro, jogou papel decisivo para que nós tivéssemos consagrado na Constituição de 1988 a garantia do percentual mínimo a ser destinado pelos entes públicos, pela União, pelos estados e pelos municípios para a educação, na perspectiva de que a educação é direito de todos e dever do Estado da União.
Os presidentes do Simproecema, que aqui falaram, os ex-presidentes, discorreram de maneira clara sobre a trajetória e a luta empreendida pelo Simproecema ao longo desses 30 anos. É uma trajetória marcada de glória, de resistência e de conquistas. Ontem e hoje, falou-se aqui sobre conquistas garantidas junto ao governo do Estado. Mas nós temos que falar também sobre os desafios que nós temos no presente momento. Temos hoje à frente do governo da nação uma orientação e uma perspectiva de abordagem sobre a educação marcada pela tentativa de diminuição do papel dos educadores, do papel da universidade, do papel da escola, como espaços fundamentais para a construção do saber, para a construção da cidadania, para a construção da livre iniciativa, do livre exercício de cátedra e assim por diante. A tentativa, portanto, de manietar as universidades e as escolas públicas com projetos e programas como o Escola Sem Partido. Esse é um combate fundamental que nós temos que empreender neste momento para que nós asseguremos que a escola, que a universidade sejam espaços de livre produção e de livre atuação da sociedade, dos professores, dos estudantes e assim por diante. E vivemos também recentemente, é bom que se diga, uma ofensiva no plano nacional contra direitos já consagrados. Me refiro especificamente àquilo que está previsto no artigo 60 do ato das disposições constitucionais provisórias, transitórias, melhor dizendo, da Constituição Federal, que assegura, e também a lei do Fundef, atual Fundeb, que assegura a destinação de 60% dos recursos do Fundeb para o pagamento dos professores. E há uma série de ações ajuizadas pelos municípios Brasil afora, inclusive no Maranhão, que tem garantido o pagamento pela União de valores repassados a menor outrora. E, estranhamente, o Tribunal de Contas da União institui um acordo, uma decisão que desvirtua e deslegitima aquilo que está previsto na Constituição e na lei do Fundef, que é o pagamento de 60% desse recurso para os professores, porque isto está consagrado constitucional e legalmente. É esta trajetória de luta do Simproecema, de ontem e de agora, que caracteriza a combatividade, companheiro Joel, presidente da CTB, a combatividade, o empenho, o denodo, a dedicação das gerações que dirigiram a entidade, que dirige a entidade, que marca, portanto, essa trajetória gloriosa do Simproecema nos seus 30 anos. Muito obrigado, parabéns ao Simproecema, aos professores, parabéns à educação, vamos à luta. Obrigado, Egberto. Passamos agora a palavra ao senhor Raimundo Oliveira, presidente do Simproecema. Obrigado. Bom dia a todos e todas, senhores e senhoras. Quero aqui cumprimentar a pessoa do deputado Zé Inácio, que está presidindo essa sessão solene, mas também agradecer ao deputado Marco Aurélio o requerimento, né, dessa sessão tão importante para o Simproecema. Então, cumprimento aqui o deputado Zé Inácio, já agradecendo de antemão. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor secretário de Educação do Estado do Maranhão, Felipe Costa Camarão, um dedicado secretário que sempre tem
aberto as portas para o diálogo com o nosso sindicato. Cumprimentar também nossos companheiros de luta que já passaram por essa entidade sindical, cumprimentar aqui o vice-prefeito da capital, aqui São Luís, mas também presidente do Diretório Municipal do PCdoB aqui em São Luís e ex-presidente do Ciproessema, o professor Júlio Pinheiro. Cumprimentar o presidente em exercício do Partido Comunista do Brasil, o notório Egberto Magno, que nos deu aqui uma singela aula de democracia e com o caminho que nós devemos trilhar como entidade sindical. Cumprimentar também o companheiro hoje que está numa missão importantíssima, num órgão de governo, mas também que já foi presidente dessa entidade, que lutou por várias conquistas e vitórias, a exemplo do Júlio Pinheiro, que a gente tem a grande responsabilidade de conduzir esse sindicato, que é o professor Adair José, diretor da Escola de Governo. Cumprimentar aqui os deputados presentes, o Zé Inácio, mas também o deputado Zito, mesmo não estando presente, cumprimentar também as deputadas estaduais, enfim, cumprimentar toda a Assembleia Legislativa por esse feito. Vi ali também cumprimentar o deputado Rigo Teles, que chegou agora aqui no plenário, que esteve presente numa festa importantíssima dos trabalhadores em educação, prestigiando lá em Barra do Corda. E cumprimentar os diretores dessa entidade sindical importantíssima, aqui constituída por homens e mulheres, valorosos e valorosas, que fazem no dia a dia a luta do nosso sindicato, mas não deixar de reconhecer aqueles também que já passaram por essa entidade sindical e deram a contribuição para que o sindicalismo no nosso Estado pudesse realmente se fortalecer. E a gente registra aqui a professora Rosijane, o Fernando Silva, que já esteve também nessa entidade sindical, e cumprimentar também os nossos colegas que fazem o sindicalismo no dia a dia, a exemplo dos companheiros de outros sindicatos e das centrais sindicais, especialmente a central sindical CTB, que é aquela em que nós estamos filiados, o Joel Nascimento, mas também os nossos companheiros de outros sindicatos, co-irmãos, em que o Ciproessema agradece, aqui o Henriques, lá do Sind Hotéis, enfim, todos os outros sindicatos que foram convidados para essa sessão solene. E também cumprimentar o secretário, em substituição ao secretário Moacir Feitosa, o professor Viegas. Então, a gente já agradece de antemão. Excelentíssimos senhores e senhoras, nós temos a honra de estar comemorando esses 30 anos do Ciproessema. Nós temos feito batalhas que passaram por companheiros e companheiras que fizeram a luta desde a existência da Associação dos Professores do Estado do Maranhão. Até então, a PEMA, e a gente faz aqui o reconhecimento a uma professora guerreira, companheira, que briga, que cobra, mas aí é preciso a gente fazer esse reconhecimento, que é a professora Esbéria, que eu peço aqui uma salva de palmas. E quero aqui já dar um bom dia, ainda um bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação presentes aqui na Casa do Povo, na nossa casa. É com muita honra e orgulho que nós do Ciproessema, que representamos a categoria dos trabalhadores em educação do Estado do Maranhão, que nessa solenidade recebe essa justa homenagem
pela passagem do aniversário de 30 anos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, o nosso Ciproecema, o Ciproecema dos Trabalhadores em Educação aqui do Estado do Maranhão. A trajetória dos 30 anos do Ciproecema tem início com a Associação dos Professores do Estado do Maranhão, a PEMA, criada em 1976, sob a ditadura militar, que nós torcemos e resistimos para que não volte, em um momento sombrio da história do nosso país. Em 1989, a partir da promulgação da Constituição Federal, a PEMA é transformada em Ciproecema. Com resistência, unidade e determinação, os professores e os trabalhadores em educação puderam se organizar como categoria para alcançar vitórias, evidenciando que o trabalhador sempre precisará participar de uma entidade sólida que o represente na luta por direitos, reconhecimento e valorização. E acrescento mais, para uma educação pública de qualidade. Nesses 30 anos, foi forjado, o Ciproecema foi forjado na luta por uma educação pública, gratuita, laica, unitária, em todos os níveis, defendendo a ampliação de verbas públicas exclusivamente no ensino público, popular e de boa qualidade, que é o que nós primamos, defendendo os direitos e os interesses coletivos e individuais da entidade, mas também dos nossos associados e da categoria que nós representamos. A batalha sempre foi muito árdua e sob cenários adversos, mas lutamos sempre para extrair o melhor para a nossa categoria e para os nossos filiados. Hoje, evidenciamos mais um momento muito grave da nossa história política no nosso país, com grandes ataques, em especial à educação. Governos que veem a educação como um viés que pode derrubá-los e, por isso, ataca dioturnamente, cortando verbas públicas para enfraquecer o ensino público no nosso país. E é preciso nós resistirmos para termos uma educação digna para os nossos cidadãos brasileiros, maranhenses, de um modo geral. E nesse cenário, é impossível não se indignar com o sucateamento deliberado que o governo federal tem imposto aos trabalhadores e ao processo de desmonte que nós resistimos e precisamos resistir, que precariza ainda mais as relações de trabalho. E nesse mesmo viés, infelizmente, nós tivemos ontem a aprovação da reforma da Previdência, em que acabou com a aposentadoria especial dos professores e professoras, companheiros de luta que no chão da escola sabe o quão é difícil a tarefa árdua, seja por 25 anos ou por 30 anos. E nesse cenário que nós vivemos hoje, que é preciso, através da nossa entidade sindical, resistir dioturnamente para que não soframos mais ainda e que a gente possa pensar um país mais digno, favorecendo a educação para transformar a sociedade através da educação de qualidade que nós queremos. Há de se destacar como vitória do Ciproecema, vitórias valorosas, que companheiros de lutas que estiveram aqui à frente
e é preciso nós dizermos que as direções que passaram à frente desse sindicato tiveram homens e mulheres valorosos, e é preciso nós fazermos esse registro. Quando iniciou, lá em 1989, com a professora Lucimar Góes, com a professora Márcia Campos, mas também companheiras que ainda estão aqui no sindicato, fazendo parte da direção, lutando dia a dia, e é preciso, mesmo que por períodos curtos, interinamente, mas nós tivemos à frente desse sindicato companheiras de luta aguerridas, a exemplo da professora Janice Neri e da professora Benedita Costa. E nesse destaque nós fazemos as vitórias que nós tivemos, mais de 25 mil progressões, promoções, eleições diretas para diretor de escola, ampliação de matrícula, unificação de matrículas, enfim, várias vitórias. Podemos reconhecer os professores das unidades de educação especial com gratificações de 30%, aos colegas também funcionários de escola, os pró-funcionários, com a gratificação também de 30%. Então é preciso a categoria dos educadores do nosso Estado fazer esse reconhecimento à sua entidade sindical. No momento em que nós sofremos com ataques que querem destruir a nossa entidade sindical, é preciso, dentro da unidade, a gente constituir essa fortaleza para que possamos resistir a esses ataques, mas é preciso nós irmos além das salas da nossa entidade sindical, irmos para as escolas, mas precisamos também de outros agentes que possam ajudar os trabalhadores da educação. E eu cito o exemplo aqui dessa casa. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por muitos momentos, foi favorável a essa luta dos trabalhadores e educação, seja no passado, seja agora no presente. Então é preciso a gente fazer esse reconhecimento a essa casa, com deputados e deputadas valorosos e que entendem, que compreendem que é preciso nós termos políticas sérias, políticas públicas de qualidade para a nossa educação, em especial para o nosso Estado. Entre inúmeras conquistas, nós podemos citar a unificação de matrículas, em que nós reconhecemos, através dos trabalhadores da educação, aqueles que, diante de uma necessidade pessoal, não ter o acúmulo de matrículas, poder se regularizar e não perder mais uma renda no seu orçamento. Então, isso é de suma importância. Quero frisar ainda, mais recentemente, o processo de aceleração das portarias de aposentadoria. Companheiros e companheiras, e aí eu faço aqui uma referência ao secretário de Educação, que se empenhou, juntamente com a sua equipe, para que os nossos colegas que já têm o tempo e a idade para se aposentar, possam ter, até o final do ano, o documento que realmente comprove que os mesmos estarão aposentados, mesmo nesse cenário difícil para os trabalhadores do nosso país. Nesses 30 anos de luta, o Ciproessema foi muito mais do que uma entidade sindical, não se limitando à defesa dos interesses da categoria que representamos. Em muitas ocasiões, fomos chamados a contribuir com grandes debates, de grande relevância ao país, em embates nas ruas e em debates nas casas parlamentares, a exemplo da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, onde nós representamos mais de 90 núcleos no Maranhão todo. Então, esse debate ele é diário, onde nós buscamos sempre, na nossa representação, defender
o direito dos trabalhadores, não só da rede estadual, mas das redes municipais, que nós fazemos diariamente, vencendo dia e noite, pegando estrada, indo ao encontro dos trabalhadores e nos fazendo presente nas ações pelos núcleos que nós temos. Continuaremos com a marca da autonomia e do diálogo, buscando as melhorias e a valorização que os trabalhadores em educação merecem e que a sociedade precisa. Nós que sabemos que no chão da escola, no dia a dia, a educação é uma ferramenta transformadora da sociedade. Temos consciência do atual momento em que vivemos, mas com responsabilidade, determinação e sensatez, enfrentaremos de frente mais esses desafios na luta em prol dos interesses sociais, econômicos, sindicais e da classe da nossa categoria. E nesse momento, nós, na liderança do Ciproessema, reafirmamos o compromisso que temos de continuar o trabalho árduo para que a nossa educação, a educação do nosso Estado, através do compromisso dos gestores públicos, mas na certeza de que nós precisamos avançar muito na educação pública para que os nossos cidadãos tenham uma educação de qualidade que realmente a nossa sociedade precisa. É nesse espírito que eu cumprimento todos e todas, esses diretores e diretoras aguerridos que sabem do seu papel no dia a dia e o que temos que fazer e continuar fazendo para que tenhamos essa realidade do nosso Estado transformada, para que nós tenhamos trabalhadores e trabalhadoras valorizados e valorizadas e que possamos a cada dia sonhar com um país mais justo, um país melhor, um país mais igualitário e sabedores das nossas funções, do nosso trabalho e resistindo todos os ataques que ora pode surgir. Então, parabéns ao Ciproessema, parabéns a todos os trabalhadores em educação do nosso Estado, um grande abraço e viva 30 anos, 100 anos, 200 anos da nossa entidade sindical. Um grande abraço, um beijo no coração de todos os trabalhadores em educação do nosso Estado. Obrigado, senhor Raimundo Oliveira, pela sua fala. Concedo a palavra agora ao senhor Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação. Bom dia, senhor presidente. Eu estava na dúvida de que lado ocupar, se a tribuna de lá ou da tribuna de cá. Resolvi ficar aqui para ficar à esquerda dos nossos companheiros e companheiras que estão aqui no plenário. Quero, quebrando o protocolo, iniciar saudando todos os meus colegas, as minhas colegas, amigos e amigas, professores e professoras. Assim como vocês, também sou professor da Rede Pública Federal, assim como o nosso governador Flávio Dino, que pediu que eu transmitisse a todos e todas vocês os parabéns e o respeito e consideração. Ele não pôde estar presente em razão de uma viagem, mas pediu que eu o representasse na data de hoje. Quero cumprimentar o nosso presidente, o deputado Zé Inácio, grande trabalhador e grande ativista social desde os tempos da Universidade Federal do Maranhão. Nós fomos contemporâneos, mas ele bem mais velho que eu, né? Ele já concluindo e eu iniciando na Universidade Federal do Maranhão no curso de Direito. Quero saudar o gigante Egberto Magno, grande rubro-negro, o nosso professor, querido amigo Júlio Pinheiro, vice-prefeito da nossa capital e com quem eu tive a oportunidade de ter relação ainda como secretário da SEGEP, no final do mandato dele como presidente do sindicato. E já já eu vou contar um pouco das conquistas que já vieram desde aquela época.
Quero saudar também de maneira muito especial o professor, também ex-presidente Odair José, que quando fui secretário ele já não era mais dirigente do sindicato, mas tive a honra de ser o meu adjunto na Secretaria de Gestão e Previdência, depois secretário e hoje diretor da Escola de Governo. Mais uma vez estamos na parceria, nas formações dos nossos educadores e educadoras. E quero saudar de maneira muito especial o professor Raimundo Oliveira, e em nome deles quero também mais uma vez saudar todos os dirigentes do sindicato, do Simproecema, que aqui estão nesta data de hoje. Deputado Zito, para mim é uma honra ocupar o cargo de secretário de Estado da Educação. Vocês devem imaginar, professor Fernando, que é tal qual um jogador de futebol, né, que joga no Flamengo, claro, e que ocupa agora, foi convocado para a seleção brasileira. Porque, como professor de carreira, não existe algo melhor para eu fazer no Poder Executivo do que exercer o cargo de secretário de Educação, porque a possibilidade que tenho de ajudar a população do Maranhão através daquela ação, Rosijane, que é a mais importante de todas, que é a educação e a educação básica. E me sinto ainda mais honrado por ser secretário, por estar secretário de um governo como é o governo de Flávio Dino. E, além de tudo, de estar sendo o secretário Egberto, que há mais tempo esteve à frente do cargo nos últimos 40 anos. Já estou caminhando para quase 4 anos de gestão à frente da SEDUC. E, neste tempo, já passei por 3 presidentes do Simproecema. O professor Júlio Pinheiro, como eu falei, a professora Benedita e agora o professor Oliveira. Vejam só vocês que antes passavam por vários secretários e secretárias, né? Desta vez nós invertemos a lógica. E isso é muito bom, porque, pelo menos, as cobranças fortes e acentuadas vêm de pessoas diferentes, né? Não vem sempre do mesmo presidente. Cada um exerceu a pressão a seu modo. E é esse um dos meus grandes objetivos de fala na data de hoje. Eu não vim apenas para parabenizar o sindicato pelos seus 30 anos de lutas, de glórias e de conquistas. Eu vim, acima de tudo, fazer um testemunho nesta data tão especial. Parabenizando o deputado Zito, o deputado Rigo Teles, a Assembleia Legislativa por esta solenidade, para aquele sindicato. E, é claro, o deputado Zé Inácio, de forma muito polida e política, disse que é um dos mais atuantes. Eu já posso dizer que é o mais, né? Eu já posso falar isso, que é o mais atuante do nosso Estado, representa cerca de 60% dos servidores públicos estaduais, ativos e inativos. Então, não só parabenizar também a Assembleia Legislativa, parabenizar o deputado Marco Aurélio, que foi o autor do requerimento, mas, acima de tudo, fazer um testemunho, como eu estava falando. Porque é um testemunho real, concreto, professora Isabel, daquilo que foi conquistado na educação pública maranhense pela luta do sindicato. Aqui, o professor Oliveira falou com muita precisão. O sucesso de programas como Escola Digna, o Pacto Estadual pela Aprendizagem, a nossa jornada de alfabetização, Escola em Tempo Integral e tantas outras, teve o papel fundamental dos professores e professoras da rede pública estadual, especialmente do Maranhão. Sem os professores e as professoras, nada. Mas absolutamente nenhum avanço na educação, como a melhoria do IDEB, por exemplo, nos últimos 2 ciclos, e tenho certeza que iremos crescer novamente, seria possível. E isso se deveu também, em grande medida, à atuação do sindicato, que, como eu digo, atua de forma independente, de forma dura quando tem que ser, cobrando quando deve ser cobrado, criticando quando deve ser criticado, mas que sempre trouxe à mesa pautas republicanas, não apenas em benefício dos professores e professoras, mas, acima de tudo, de garantir uma educação pública de qualidade e de responsabilidade social. Sempre este foi o mote dos nossos diálogos, tanto que um dos primeiros pontos de pauta é sempre a infraestrutura, a formação e outras questões que estão diretamente relacionadas à aprendizagem dos nossos estudantes. O sindicato dos professores, eu comecei a dizer, ainda na gestão do professor Júlio, quando eu estava à frente da Secretaria de Gestão e Previdência, já procurava o governo Flávio Dino para pleitear, claro, reajustes, progressões, titulações, conquistas que nós tivemos ao longo desses quase 5 anos do mandato do governador,
e ainda antes da minha gestão, ainda quando era a SEDUC comandada pela professora Áurea, e eu tinha a oportunidade de ajudar na CEGEP, mas o sindicato também pleiteava, desde aquela época, benefícios para os professores que iam resultar na melhoria da aprendizagem. Foi num diálogo com vários de vocês que estão aqui presentes, bem aqui próximo, que saiu, por exemplo, a ideia da ampliação de jornada. Era um pleito do sindicato, a unificação e também a ampliação de jornada, e naquele nosso diálogo nós chegamos à conclusão da importância das duas para a rede pública estadual. Como disse o professor Júlio, nós estamos caminhando, né, passo a passo para tirar a precarização da relação com as sedes, mas também, como disse o professor Oliveira, uma das grandes conquistas que a categoria teve foi na relação à unificação, a chamada unificação de matrículas, porque nós conseguimos ajudar os professores a não perder seu vínculo com o Estado. E, ao mesmo tempo, e aí vem a grande questão, beneficiando a nossa rede, a nossa organização, beneficiando, portanto, o interesse público. Já foi enumerado pelo professor Júlio, pelo professor Odair, pelo professor Oliveira, e por Egberto também as inúmeras conquistas que vocês já tiveram. Unificação, ampliação, concessão de sede para gestores, concurso público para professores de 40 horas, para a educação especial, ampliações na área da educação especial, enfim, uma série de conquistas que nós fomos, pró-funcionários e outras conquistas que nós fomos alinhavando ao longo do tempo. Mas eu quero, já me encaminhando para o final da minha mensagem, dizer que apesar da independência, apesar da cobrança, apesar das críticas, o sindicato e o governo do Estado do Maranhão caminham juntos em pelo menos dois sentidos. O primeiro deles é de sempre buscar a valorização dos profissionais da educação. E aqui eu falo mesmo todos os profissionais, todas as pessoas que compõem a nossa comunidade escolar. É um desejo nosso que nós só não conseguimos avançar mais, deputado Rigo, em razão de restrições orçamentárias, financeiras e legais. Mas que é um objetivo comum de valorização dos profissionais da educação na nossa rede, porque, como eu afirmei, o sucesso das nossas ações estão diretamente relacionadas ao ótimo desempenho dos nossos professores e professoras. E a segunda coisa em que nós estamos sempre ao mesmo lado é na luta de uma educação pública de qualidade. E, nesse sentido, assim como falou o Egberto, eu já falei isso em outras oportunidades e aqui aproveito para mais uma vez conclamar educadores e educadoras do Estado do Maranhão a nós nos unirmos contra o desmonte que está sendo feito da educação pública brasileira. E isso é importante porque é um debate que infelizmente nós estamos perdendo na sociedade. Porque muitos, mas muitos mesmo, mais do que nós imaginamos, são favoráveis a essa reforma da Previdência que foi aprovada. Muitos são favoráveis à privatização das universidades públicas. Muitos são favoráveis à contratação de professores, que serão meus colegas, portanto, na UFMA, sem concurso público, a título precário. Muitos concordam com o congelamento dos gastos da educação, porque está lá, foi emenda à Constituição, e nós não conseguimos mudar isso ainda. E o governo que está aí, com o ministro que mais está preocupado em fazer graça, né, criar situações cômicas do que propriamente debater a educação, e nós estamos enfrentando isso, e quando a gente faz um protesto, e aí nós, eu digo a sociedade, faz um protesto em defesa da educação pública, só nós estamos presentes. Só nós que fazemos a educação que estamos presentes. A população não está presente porque nós estamos perdendo, infelizmente, esse debate para as fake news, para um ódio desenfreado contra governos de esquerda, governos que beneficiam com justiça, beneficiam não, que dão o que é de direito para servidores públicos e para a camada mais pobre da sociedade. Portanto, a minoria da população, que é a classe média alta e a população rica, está ganhando debate com a sociedade, com políticas públicas autoritárias e perversas de restrição de direitos para as chamadas minorias, que não são minorias, somos maioria. Então, eu conclamo que nós façamos isso, e é claro, é um debate que começa na educação básica, lá no chão da escola. Nós, ao contrário do Escola Sem Partido, o governador editou um decreto de liberdade de cátedra
na rede pública estadual. Eu baixei uma portaria dizendo que o gestor escolar e o professor pode, a seu critério pedagógico, restringir o uso de celular em sala de aula, primeiro para garantir a aula, né? Para o estudante não ficar mexendo no celular na hora da aula do professor, mas também para evitar constrangimento, para evitar que o professor seja achincalhado e que não haja achincalhe de nenhuma parte, nem do professor com o estudante, nem do estudante com o professor, garantindo, portanto, o pleno exercício da nossa cátedra, das nossas escolas. E eu quero dizer aqui para vocês que é impossível, quem já estudou um pouco sabe que é impossível nós sermos neutros ao ministrar qualquer tipo de aula. É impossível. Em tudo que a gente fala, em tudo que a gente exerce, está intrinsecamente vinculado a nós, a nossa experiência e a nossa vivência. E nós temos a imunidade de cátedra garantida no artigo 206 da Constituição. E eu costumo brincar com meus estudantes, com meus alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, que enquanto não mudar o texto da Constituição, eu vou continuar manifestando a minha opinião em sala de aula. Como manifesto toda segunda-feira de manhã, quando eu vou na UFMA lecionar, todas as vezes eu falo com meus estudantes sobre a luta pela democracia, pela transparência e pela educação de qualidade, pelas políticas sociais que nós temos que fazer. Portanto, eu conclamo vocês, educadores e educadoras da rede pública estadual, não é que nós tenhamos um inimigo em comum, que a gente, nós não estamos falando de inimigos, mas nós estamos falando de uma disputa, inclusive ideológica e política, que está vigente no nosso país e que, se a gente não se cuidar, a nossa economia vai acontecer o que aconteceu com o Chile, que está acontecendo com o Chile atualmente, porque é esta política econômica que o Guedes quer impor ao nosso país. Se a gente não se cuidar, nós iremos militarizar as escolas sem necessidade do nosso país, iremos formar soldados, muitas vezes, que falam tanto de ideologia, né, de escola sem partido, de doutrinação, vão sofrer uma doutrinação às avessas para o ódio, para o preconceito, para o racismo, para a intolerância religiosa, porque é isso que está sendo representado hoje por parte do Congresso Nacional, principalmente por esse partido que está no meio da confusão lá no Congresso. Esse papel nós temos como, esse combate nós temos como lutar e como vencer, presidente Egberto. E começa na educação básica. Começa na educação básica, e já me encaminho para o fim mesmo, porque as evidências demonstram isso. A ciência demonstra isso, professor Fernando. Em todos, eu vou repetir, todos os países desenvolvidos, sejam países governados por governos de direita ou de esquerda, em todos, nós tivemos um fator comum, que foi o investimento na educação básica. Na educação básica. Podem pegar a Coreia, podem pegar o Japão pós-guerra, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Suécia, qualquer país, Austrália, qualquer país tido como desenvolvido, ele ficou desenvolvido por um processo de décadas, fomentado pelo investimento na educação básica, cuidando da alfabetização na idade correta e garantindo o fluxo escolar adequado, garantindo integração da educação básica com o ensino superior, ensino profissionalizante, educação em tempo integral, garantindo inclusive sistema de crédito nas universidades, para que estimulasse os nossos estudantes a percorrerem itinerários formativos e saírem com uma graduação no menor tempo possível. Portanto, este é o caminho que nós estamos tentando demonstrar para o Brasil. Estamos tentando não, nós estamos demonstrando para o Brasil aqui no Maranhão. Quando o governador implanta em EMAs, escolas em tempo integral, com ensino profissionalizante, quando nossos cursos já vão ser integrados a cursos superiores da UEMA, por exemplo, e nossos estudantes poderão usar isso como crédito na universidade, quando nós conseguimos garantir a valorização de professores e professoras, pagando um salário ainda não suficiente, mas melhor que outras unidades da federação, que estão passando também por dificuldades como nós estamos demonstrando para o país, para a nação, que a prioridade do governador Flávio Dino é a educação. Então, concluo dizendo isso, que nós temos uma grande sorte, deputado Zé Inácio. Eu posso falar isso aqui, que não tem outro colega secretário aqui, que o governador, ele é o governador de todas as áreas, né? O governador da saúde, da infraestrutura, da segurança pública, mas a área que ele gosta mais é a educação, certo?
Então, isso aqui não é segredo. Se vocês disserem por aí que eu falei isso, eu vou dizer que eu não disse, né? Mas não é à toa que ele é chamado de governador da educação. Porque não é por outra razão, não é porque ele gosta mais de mim. É porque simplesmente ele sabe que este é o caminho de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento adequado para o nosso Estado. E é por isso que nós estamos seguindo na contramão do governo federal, estamos dando certo, com a ajuda de vocês. Quero finalizar mais uma vez, dando os parabéns ao Simproecema, a todos os educadores e educadoras, profissionais da educação. Rogo a Deus para que o nosso sindicato, no sentido mais amplo da palavra como professor, possa ter mais 30 e depois mais 30 anos, como diz a música do Charlie Brown Jr., de lutas e de glórias. Meu muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, secretário Felipe Camarão. Vamos para finalizar os trabalhos, mas antes eu quero fazer só um registro. Primeiro, que eu tinha um compromisso às 11h, mas dada a importância do tema, eu cancelei para estar aqui participando desse momento, fazendo parte dessa homenagem histórica que é homenagear os 30 anos do Simproecema. Porque eu vejo dois elementos importantes, né, nesta homenagem. Uma é o que simboliza o sindicato em si, enquanto organização da luta dos trabalhadores, né? E ao longo desses 30 anos, o Simproecema organizou os trabalhadores da educação no estado do Maranhão, de tal forma que foi o sindicato que teve a voz mais destacada na defesa não só da categoria, mas algo que eu também julgo mais do que fundamental, que é a pauta da educação. Então, nós estamos homenageando a luta dos trabalhadores e referenciando também a luta em favor de uma educação pública de qualidade. Então, essa sessão, ela tem esse simbolismo de homenagear a organização da luta dos trabalhadores e também homenagear a importância que tem a luta em defesa da educação pública e de qualidade. E, por isso, é importante também fazer um outro resgate na história, além, lógico, de, primeiramente, agradecer a todos que estão presentes, parabenizar todos aqueles que, ao longo desses 30 anos, contribuíram na organização do Simproecema, direta ou indiretamente, sobretudo aqueles que foram diretores desse importante sindicato. E aí eu também aproveito para homenagear aos que estão fazendo parte da mesa, o Egberto, que aqui representa o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e que a organização do Simproecema se confunde também com a luta do Partido Comunista do Brasil. Aqueles que veem isso não veem com bons olhos. Eu, ao contrário, eu enxergo isso com bons olhos, porque ao longo desses 30 anos, o sindicato esteve sob a direção de liderança, na sua grande maioria, vinculado a um partido que tem compromisso com a luta, não só da organização dos trabalhadores, como também na pauta em defesa da educação pública de qualidade. Então, eu acho que isso, a presença do Egberto aqui representa isso. E eu faço questão de destacar, porque também sou do PT, que é um partido co-irmão nessa luta, e em algum momento o Fernando Silva foi vice-presidente, que também é uma liderança dirigente do nosso partido, Partido dos Trabalhadores. Então, ao longo desses 30 anos, a luta do Simproecema se confundiu com a luta organizada em favor da organização dos trabalhadores e a luta do sindicato em defesa do PCdoB em defesa da educação pública de qualidade. Eu acho que isso aí não é nenhum demérito, na verdade, foi isso que fez o PCdoB ao longo de todos esses anos ter trilhado um único rumo na história em defesa da educação pública no Maranhão. E aí também aproveito para destacar a presença do Júlio Pinheiro, vice-prefeito
de São Luís, e como ele próprio falou na sua fala, no seu pronunciamento, foi um vice-prefeito que, acredito que também pela primeira vez na história, foi levado a ser vice-prefeito da capital, São Luís, pelas mãos do sindicato, porque também defendia a pauta da educação, isso é um ponto de destaque. E o Odaí também, que eu agradeço a presença, também muito contribuiu com a organização do sindicato, foi presidente. E o atual presidente Raimundo. E, por último, agradecer a presença do secretário Felipe Camarão. E quero finalizar minhas palavras dizendo da importância também da Assembleia Legislativa ao longo de todos esses anos da construção da luta por direito dos trabalhadores na educação e pela educação pública. E aí já fiz referência ao deputado Zito e aos demais deputados que compõem hoje a Assembleia, alguns que não estão aqui, mas temos feito esse debate. Eu mesmo, como vice-presidente da Comissão de Educação, temos debatido fortemente esse tema aqui, porque é um tema, um dos mais importantes para o desenvolvimento do nosso Estado com inclusão social. Deputado Rigo, que estava aqui, ainda está aqui, é o nosso decano, ao longo desses 20 anos que está aqui na Assembleia Legislativa, aprovou, com certeza, várias leis, da quais foram instrumento e apontada para o Poder Executivo, ou via diretamente ao Parlamento, pelo sindicato. Então, a Assembleia Legislativa, ela não só presta a homenagem, como ela faz também parte dessa história de luta, de garantia de direitos dos trabalhadores e do avanço que a educação teve no nosso Estado nesses últimos anos. E eu, particularmente, tive a honra de ter sido reconhecido pelo povo do Maranhão, também dado essa oportunidade de representar o nosso povo, de estar aqui a partir de 2015. De 2015, e debatendo, discutindo e aprovando várias proposições em favor da educação do Maranhão, apresentada pelo governador Flávio Dino, via o Poder Executivo, que melhoraram a qualidade da educação no nosso Estado. E aí eu destaco, por exemplo, unificação de matrícula. Por vários momentos, nós recebemos comissões de professores e fizemos esse debate para que a gente pudesse, inclusive, em boa medida, aperfeiçoar o texto ou dialogar com o secretário de Educação para que a gente pudesse ter um avanço. Muito embora a proposta foi muito bem elaborada, porque também passou pelas mãos do Sindiprocema. E destaco a progressão, a eleição direta, né, para diretores, que passou também aqui pelo aval da Assembleia, ampliação de jornada, ou seja, várias ações que beneficiaram diretamente a categoria e vários programas apresentados pelo governo Flávio Dino, algumas delas já sobre o comando do secretário Felipe Camarão, que passaram por essa casa e teve o amplo apoio em algumas matérias, por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou. E, para finalizar, eu quero dizer que nós, aqui na Assembleia, também estamos fazendo debate sobre a importância do Fundeb. O Fundeb permanente como instrumento de melhorar a qualidade do ensino público no Brasil, com forte reflexo na qualidade do ensino público, da educação pública no Estado do Maranhão e também dos municípios. Então, essa tem que ser uma luta que não só do Congresso Nacional, mas uma luta que possa envolver todas as câmaras de vereadores, sobretudo as Assembleias Legislativas, para fazer esse debate, envolver a sociedade e chamar a atenção dos nossos congressistas para a importância desse tema, que é um dos mais importantes que hoje tramita no Congresso Nacional, que é a continuidade do Fundeb, ou melhor, que o Fundeb seja permanente, que foi um dos maiores instrumentos para o avanço da educação do Brasil. E, finalizando de vez,
secretário Felipe, nós também temos feito debate no sentido de garantir o Plano Estadual de Educação. É um debate que a Secretaria tem feito, mas é algo que nós, enquanto deputados, temos feito, sobretudo na Comissão de Educação, como vice-presidente da comissão, como tem dito, feito esse debate, porque é uma forma de também reconhecer os avanços, mas dar um novo rumo para a educação pública no nosso Estado, para que a gente possa avançar e ter a educação como o principal instrumento de inclusão social no nosso Estado. Muito obrigado e agradeço a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão.